Nós temos um problema, que é, vivemos uma época de juros baixos, não tão baixos quando pomos em cima das taxas de juros de referência os spreads da banca. E, portanto, em alguns casos já temos taxas de juro relativamente elevadas. Mas porquê é que a banca tem essa pressão? Porque, como a análise de risco deixa muito a desejar, nós, aliás, descobrimos, infelizmente, nos últimos anos, em todo o mundo, não em Portugal, em todo o mundo, em Portugal também, que o risco moral associado aos banqueiros era muito grande. Não é? Portanto, onde tivemos maiores surpresas do ponto de vista da dimensão do risco moral. O risco moral pode parecer um termo elegante, luva branca, mas é o termo correto. Isto é, risco moral é quando a gente faz um contrato com alguém e esse alguém não honra o contrato que fez connosco, não é? Portanto, é mais grave que o termo popular aldrabão, não é? Risco moral destrói uma economia. Uma economia é baseada em milhões e milhões e milhões de contratos e tem que haver confiança nesses contratos para a economia poder funcionar. Portanto, nós temos um problema de perda de credibilidade da banca. Não há banco, praticamente. São honrosas as exceções a essa subida do risco moral. Chegou Dentro e fora. Dentro e fora. Não é Portugal, é todo, e Portugal também. Mas temos uma situação também objetiva que é a taxa de sinistralidade de crédito é muito elevada. Basta ver que nas PMEs chegamos a ter quase 18%. Quando os bancos não recebem 18% do que emprestaram, vão perder milhões e milhões de... Portanto, a atividade bancária tem hoje uma pressão, como se viu nas contas, no sentido de só muito recentemente se conseguiu sair do vermelho. E mesmo assim de forma que não está perfeitamente estabelecida. Portanto, nós temos aí uma situação complicada. Por outro lado, como dizia, não foi apenas o Estado português que se endividou excessivamente, foram também as famílias portuguesas e foram as empresas portuguesas. Nós temos uma dívida pública e privada das famílias e das empresas muito elevada. Também disse uma coisa certa, que foi, alteraram-se bastante as condições de financiamento. As contas corrente calcionadas reduziram o seu peso e as empresas foram forçadas a equilibrar os financiamentos de curto prazo com os financiamentos de médio prazo. Tudo isso foi positivo. E as PMEs foram forçadas a fazer uma desalavancagem fortíssima, praticamente mais de 15 mil milhões de euros desde a crise, desde o célebre segundo semestre de 2008. Portanto, as condições de financiamento não são particularmente fáceis e a estrutura financeira das empresas portuguesas é muito débil, na medida em que elas estão subcapitalizadas. Talvez um número para se entender o que eu estou a dizer. Se eu pegasse nas empresas que conseguiram ter lucro neste período de maior dificuldade, não agora, mas portanto, grosso modo, 2011, 2012, 2013, se eu pegasse nesse período nas empresas com lucro, isto é, aquelas que estavam a resistir à crise, e fosse aplicar a essas empresas um rácio de, digamos, situação líquida aceitável, uma coisa próximo, digamos, dos 30%, eu precisava de 18 mil milhões de euros para capitalizar as boas PMEs portuguesas. 18 mil. A ideia que se pode comparar é o programa de auxílio económico e financeiro a Portugal tinha 8 mil milhões para o setor financeiro, não é? Para a recapitalização do setor financeiro. Portanto, nós temos aqui desafios muito grandes. Não é? Houve muitas empresas que desapareceram, continuamos com uma grande turbulência ao nível da demografia das empresas, mas há neste novo ciclo de programação estrutural também uma oportunidade, porque há uma instituição financeira de desenvolvimento, vamos ver como é que isso corre. Nós nem sempre somos muito expeditos, nem muito capazes a fazer essas coisas, mas como que há aqui uma possibilidade de termos dois tipos de intervenções. Aquela que as pessoas estão habituadas nas empresas, que são os fundos para financiar os projetos de investimento, e a utilização complementar de instrumentos financeiros para, digamos, corrigir as falhas do mercado naquilo que é o financiamento a curto, a médio e a longo prazo. E, portanto, há aqui uma oportunidade de reequilibrar as empresas mais competitivas, sendo que convém ter a noção
que o problema final está sempre na economia e não na finança. Isto é, está sempre na capacidade de criar riqueza, de obter mercados e de ter rendibilidade. Agora, também um pormenor, que é, só voltando aqui, porque esse ainda não está inteiramente curado, que é a questão de faturar e de cobrar, não é? Quer dizer, nós temos aqui, somos um pouco um lado endémico dessa nossa relação que aquela, lá fora é muito frequente. é um problema que existe em várias economias. Nós aqui estamos pior que a média comunitária. Aliás, a tesouraria da banca servia para tapar um pouco essas coisas. Aliás, digamos, fiz um estudo para a SES, que tem feito um bom trabalho juntamente com outras associações, como a Apifarma, enfim, e com um conjunto de outros parceiros a favor dos pagamentos no tempo certo, não é? E, portanto, digamos, a dimensão dos atrasos nos pagamentos entre as empresas podia dar, se fosse corrigida completamente, podia dar um aumento do emprego à volta de 70 mil empregos, não é? O que é significativo. Obviamente, nunca estamos com os prazos completamente afinados, mas, digamos, voltamos ligeiramente, mas é preciso corrigir mais. Do ponto de vista do setor público, do ponto de vista do setor privado, mais uma vez, não custa muito perceber que se toda a gente cumprir, todos ganham, não é? E não parece muito interessante uma economia desorganizada pactuando com os incumprimentos. E, portanto, as instituições, e estas coisas é uma instituição, pagar a tempo e horas é uma instituição, ou não é? São coisas que ajudam imenso o desenvolvimento. Agora, as dificuldades objetivas também existem. Agora, como estamos convalescentes, temos mais capacidade de fazer isto do que em enorme dificuldade.